Oi, gente, tudo bem? Hoje, nesse episódio do nosso podcast, o PodSciente, vamos receber aqui conosco, né, Matheus? Uhum. A nossa queridíssima professora Thalita. Professora, se apresente pra gente. Essa nossa querida professora aqui do campus de Americana do Dom Bosco, da Unisal. E ela é doutoranda e mestre pela Unesp, já com suas devidas formações. E quando você for se apresentar, para quem não te conhece, professora, conte também ao final da sua apresentação o seu voluntariado lá em Angola, que eu fiquei Tá curioso. bom. Bom, eu sou a Thalita, então eu sou psicóloga, formada pela UFSCar e agora estou no meio aí do doutorado. Trabalhei inicialmente com assistência social, né, na política de assistência, depois fui para a educação, enfim, e aí estamos nesse processo. Eu estudo a relação da escola com os demais serviços da rede e, claro, né, o papel da psicologia nesse processo. Quando eu me formei, né, eu fui para Angola, então, pelo voluntariado missionário dos Salesianos e trabalhei lá por um ano. Trabalhava no centro de saúde de manhã, que era um local onde só tinha energia elétrica de manhã, e à tarde eu ficava na escola, porque na escola a gente conseguia trabalhar sem energia elétrica, por conta da luz, enfim. Então à tarde ficava na escola e à noite a gente fazia outros trabalhos, né? E foi assim durante um ano. E o que mais te marcou nessa experiência lá? Acho que, na verdade, eu não consegui fazer muita coisa da psicologia, né? Porque lá não tinham psicólogos, então era uma profissão um pouco desconhecida. Mas a experiência foi bem interessante, inclusive por ser uma outra cultura, né? A gente aprender também a partir do que eles conheciam, do que eles viviam. Mas foi uma experiência no campo da espiritualidade também muito forte. Acho que foi o que mais me marcou, assim, de aprendizado. Né? Legal. E você também faz parte de um grupo de estudos da Unicamp, o GPEM. Você pode explicar pra gente o que seria esse grupo? Posso. O GPEM é um grupo de estudos e pesquisas em educação moral, dentro da psicologia moral, não no sentido moralista, né, mas de como é que a gente desenvolve aspectos da moralidade e da ética na convivência com o outro. Então a gente estuda desde a formação da criança, né, nos primeiros marcos ali até a adolescência, adulto, enfim, e como é que a gente coloca essas questões da convivência no dia a dia e como é que a escola pode se fortalecer para trabalhar essas questões também no dia a dia da instituição, tanto de forma curricular, então com disciplinas específicas em que você trabalha a construção para valores, até no âmbito mais geral, em mediação de conflitos, estabelecimento de regras, sanções, nos problemas que são encontrados ali diariamente e até nas situações de violência escolar. Legal. E é claro, né, Matheus, nosso tema de hoje, Sim. que eu acabei não falando no começo, são os problemas de convivência no espaço escolar. Mas antes de adentrarmos a esse tema, professor, explica pra gente, o que seria um psicólogo escolar? A história da psicologia escolar ela é, né, complexa aí porque a gente vem de uma história em que a clínica acabou se tornando um espaço ali dentro da escola, né, que não é o ideal. Então, em um determinado momento, a psicologia foi praticamente banida da escola, né, porque as pessoas ficavam fazendo diagnósticos, enfim, e esse não é o nosso papel dentro da instituição. E aí agora até pelo aumento das situações de violência, né, de todo o contexto que a gente vem vivendo, surge então uma nova lei em 2019 que traz a psicologia de volta para a escola junto com o profissional de serviço social para compor aí essa equipe. E aí a ideia é que esses profissionais juntos atuem favorecendo, claro, o clima escolar, o bem-estar dos alunos na escola, também o bem-estar dos professores, da equipe, enfim, cuidando das relações e fazendo um trabalho de cuidado mesmo, né? Não de atendimento clínico. É claro que o profissional de psicologia identifica algumas situações ali com os alunos, né? E algumas dificuldades de aprendizagem e até possíveis diagnósticos, mas não é papel dele diagnosticar, ele vai encaminhar para o serviço de saúde ou para outros contextos que possam fazer essa avaliação. O principal papel dele é, na verdade, cuidar do bem-estar como um todo. Então, desde a formação de professores até auxiliar nesse processo de cuidado para com os alunos em relação à forma como eles se relacionam entre eles, com a autoridade, com a gestão,
fazer encaminhamentos para a rede de proteção, então conselho tutelar, serviços de saúde, de assistência social, sempre pensando na comunidade escolar como um todo. E aí a comunidade envolve alunos, professores, gestores, famílias, o entorno, enfim. Então é um papel bastante amplo, voltado para a coletividade, não para o atendimento individual. E perante essas várias convivências, né, que você vê na escola, né, multifatorial ali, né, quais são os maiores problemas, assim, dentro dessas convivências? Hoje a gente tem muita procura, assim, de ajuda, né, das instituições escolares, pensando no comportamento dos alunos, né, mas esse comportamento, ele é decorrente de muitos fatores. Então, tipo, temos problemas de convivência entre eles, entre os pares, então, entre as crianças, entre os adolescentes, e aí vai desde conflitos até pequenas discussões, até situações de violência, como bullying, por exemplo, ou racismo, ou homofobia, enfim, outras situações mais difíceis. Outra questão que aparece muito, outro problema, né, que aparece muito são situações de sofrimento emocional dentro da escola. Então, adolescentes que às vezes se autolesionam dentro da instituição, que buscam profissionais para falar de seus sofrimentos e até relatam possíveis pensamentos relacionados ao suicídio. Então, esses são os problemas que mais aparecem. Dentre os problemas de convivência, a gente tem uma separação, né? Então, teoricamente falando, né? A partir das pesquisas do GPEM. Então, a gente separa entre problemas de convivência de ordem perturbadora, que são aqueles que perturbam a convivência. Então, a indisciplina, pequenas situações ali em sala de aula, então, que a gente chama de incivilidade, que é mais ou menos a falta de polidez. Então, o professor está falando, eu estou batendo na mesa, eu estou andando no meio da sala, eu estou cutucando o meu colega, então, que atrapalha, por isso é de ordem perturbadora, mas não é uma violência. Então, a gente separa esses tipos de problemas para poder fazer a intervenção correta. Então, tem os perturbadores e os violentos. Dentro da violência, a gente tem o bullying, as cyberagressões, ameaças de massacre, que a gente viveu muito no ano passado, o tráfico dentro da escola, violência sexual dentro da escola, agressões reativas, então alguém me agrediu e eu reajo, que não deixa de ser uma violência, mas tem um outro, um fenômeno com características específicas, e acho que são esses. Então, a gente separa esses tipos de problemas para a gente pensar como intervir em cada um deles. Cada um deles precisa de uma intervenção específica, porque senão a gente passa a ideia para os alunos de que eles são semelhantes, quando a gente tem ações semelhantes, né? E eles não são, eles têm gravidades, inclusive, bastante diferentes. Certo. E dentro da sua experiência que você tem convivido aí nesses espaços, a gente sabe, né, que cada escola vai ter o seu aspecto fatorial de questão de comunidade, no local que ela está inserida, a faixa etária de idade que tem naquela escola. Tirando essas questões de indisciplina, que às vezes a maioria das escolas acabam confundindo na hora de fazer uma mediação. Tirando essas questões de indisciplina, na sua experiência, quais são os problemas que mais têm aparecido? O bullying, acho que ele tem... a gente tem, inclusive, leis mais recentes, né, que vão trazer a importância de se discutir as situações de bullying. Inclusive, temos muitas notícias, né, que se espalham constantemente aí pelas redes e pelos meios de comunicação de crianças que sofrem bullying. Nós temos, em relação à grande quantidade de alunos de inclusão, também temos dados já de que alunos com deficiência, alunos dentro do espectro autista, são alunos que sofrem mais situações de violência. Por exemplo, dentro do TEA, a gente já tem pesquisa que indica que eles sofrem 7 vezes mais situações de bullying dentro da escola do que crianças típicas, né? Então, são dados que mostram a necessidade de um trabalho específico. Então, o que tem aparecido muito são situações de violência. O bullying é uma violência, a gente não pode deixar de cuidar disso. Felizmente, né, as situações de ameaças em relação aos ataques e tal diminuíram muito, né, nos últimos meses, mas a gente tem dados aí de uma grande quantidade de ataques
impedidos, né, a partir de denúncias. Então tem uma desconfiança, as pessoas já fazem a denúncia, a polícia está bem articulada em relação a isso também, o que acaba diminuindo os riscos disso acontecer. Mas esse é um medo constante, né, de muitas escolas. Então a gente tem as situações de indisciplina, como você trouxe, o bullying, essas situações de ataque e as situações de violência autoinfligida que estão bem altas também, né, que são as situações de autolesão. Até porque a gente já tem dados de que a ansiedade e a depressão também aumentaram, né, principalmente no público infantil e adolescente, e isso, claro, vai chegar na escola. Entendi. E perante essa quantidade imensa, né, de questões que acontecem, né, problemáticas das mais diversas, como que a escola está trabalhando, né, diante desses problemas, assim? As escolas, né, Assim, a gente tem contato com várias escolas e a maioria delas se sente muito sobrecarregada, né, porque de fato são muitas demandas diversas e que precisam de intervenções diversas também. E aí o sentimento que dá às vezes mas é a escola quem precisa fazer tudo isso, né? Não é a escola quem precisa fazer tudo isso sozinha, mas a escola sim precisa cuidar disso tudo, porque os alunos estão lá boa parte de suas vidas, de seus tempos, então não tem como a gente não olhar para esses sofrimentos e para essas situações. Mas é claro que ela não precisa fazer isso sozinha, né? Então a gente tem outras políticas, a gente tem a política de saúde, a gente tem a política de assistência social, a gente tem o conselho tutelar. Lembrando que o conselho tutelar não é punitivo, mas ele é protetivo. Então ele precisa garantir que alguns atendimentos aconteçam em outros espaços para que essa criança, esse adolescente esteja bem, né? Para que ele possa frequentar o espaço escolar, para que esse espaço também seja protetivo. Então a escola precisa ser um espaço em que as crianças se sintam bem, se sintam protegidas, se sintam acolhidas e sintam que, apesar desses problemas acontecerem, elas têm a quem recorrer. Então eu tenho um professor, eu tenho um coordenador com quem eu posso contar, e mesmo que eles não saibam o que fazer, porque a gente tem problemas que são novos e que não necessariamente as pessoas precisam saber como lidar. A gente precisa saber onde procurar e ter possibilidades de pensar juntos. Porque, por exemplo, até o aumento das violências na internet é algo recente, não necessariamente todo mundo sabe como lidar. Aliás, não sabemos ainda como lidar, são coisas novas. Então, a gente precisa ter também a humildade de sentarmos juntos e pensarmos em estratégias para lidar com isso do melhor jeito possível, que seja um jeito respeitoso com o aluno e não que culpabiliza o aluno. Mais ou menos isso. Certo. Tem um tema que tem sido muito discutido, né, Matheus, nesses últimos meses, não dias, né, mas meses, né, no nosso país, que é a questão da presença de um profissional de psicologia dentro desses espaços de escola, né? Levando em consideração que o Brasil é um país continental, então você vai para um estado, é praticamente outra cultura, outro modo de educação até. Existem as escolas particulares, as públicas. Dentro das públicas existem as boas e as não tão boas, as particulares a mesma coisa. Como que você acha que daria para unificar esse processo de ter esse profissional, não apenas para ir lá e deixar a assinatura dele e ir embora, mas de realmente produzir algo bom que pudesse refletir na sociedade? Apesar da gente ter algumas normativas, né, a lei ela é muito vaga, porque ela diz que precisa ter o profissional, mas ela não traz diretrizes de como essa presença acontece, né, por enquanto, estamos esperando aí. Mas, então, o que acabou dando margem para algumas secretarias, principalmente, né, secretarias municipais e estaduais, contratarem, por exemplo, 2 ou 3 profissionais que ficam na secretaria e visitam as centenas de escolas daquele município uma vez por mês, 2 vezes por mês, enfim. E isso só vale para a escola pública? A obrigatoriedade sim, né? Mas é claro que o ideal seria que todos tivessem, né? Mas aí o que acontece? Nesse contexto, quando a secretaria contrata, a gente sabe que você passar pela instituição uma vez ao mês não vai fazer milagre, né? Não. Na verdade, nem se você estivesse lá todos os dias, né? Faria milagre. Então,
Então esse cuidado precisa existir e o profissional também precisa saber, o profissional da psicologia, que ele não precisa se sujeitar a determinadas situações, né, em que ele não consegue fazer o trabalho adequado. Então, o CRP está aí também para supervisionar isso. A gente tem editais, às vezes, de algumas secretarias que na própria atribuição do psicólogo constam atribuições que não cabem ao psicólogo escolar, que vão direcionar mais para um trabalho clínico, e aí é preciso que isso seja informado para o CRP, porque ele tem um papel importante até de impedir que esse edital vá para frente, né? Porque depois que sai o edital e você passa no concurso, você vai responder pelas atribuições que estão ali. Então, isso também precisa ser olhado. Então, assim, é importante, o papel do psicólogo é essencial, na verdade, mas a gente precisa conhecer aquela realidade, conhecer aquela comunidade, aquele território, aquele contexto, para aí sim fazer um diagnóstico, entender quais são as necessidades daquela escola e aí começar a propor ações. Então, se eu vou poucas vezes, eu sequer conheço os professores da escola, sequer conheço os alunos. Não existe uma relação de pertencimento, eu não pertenço àquela comunidade. Se eu não pertenço àquela comunidade, o meu vínculo, na verdade, não existe vínculo. Então, o meu trabalho vai ficando cada vez mais complicado, né? Mais complexo. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente entender como é que está sendo essa contratação, que tipo de trabalho eu, de fato, consigo fazer ali, e se eu, de fato, estou fazendo um trabalho adequado para aquela comunidade, para aquele território, porque, de fato, são territórios e contextos muito diferentes. Tiveram experiências aí de algumas secretarias que contrataram psicólogos, inclusive de outros estados à distância, e aí quando a escola precisava, ela marcava uma chamada para que o psicólogo lá da casa dele conversasse com o aluno que estava precisando de um acolhimento, mas é um profissional que nunca mais vai ver esse aluno, né? Pode até fazer outras chamadas, mas qual a relação que ele tem, enfim. Que relação ele tem com a rede de atendimento para poder encaminhar qualquer situação que seja necessária. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ter, para falar que tem, também não supre, né, a necessidade e impacta também em questões éticas do nosso trabalho. E fora também, né, o trabalho da instituição, não só da instituição, né, mas da escola saber do psicólogo, né? Digo isso porque, né, eu como Jean, né, a gente faz estágio em escola, né? E eu cheguei lá, a galera acha que a gente é professor. Não sabe muitas vezes a função de um psicólogo ou um estudante de psicologia ali, né? E enfim. Até porque muitos estagiários de psicologia que estão na escola também estão sendo colocados para acompanhar crianças Sim. que precisam ou de um acompanhante terapêutico ou de um professor auxiliar, e aí a gente precisa diferenciar esses papéis também. Sim. Né? Porque senão, não que o estagiário de psicologia não possa fazer isso, mas ele precisa ser contratado para isso, não como estagiário de psicologia escolar, é diferente, né? E para isso, né, a gente vai indo para a última pergunta, né? E qual o papel do psicólogo escolar diante dessas problemáticas? Né? Como que ele vai lidar, manejar cada situação, né? Eu sei que não vai dar para englobar tudo, porque é muitos temas, mas, por favor, fala os principais temas que mais acontecem. Eu acho que é ter mesmo esse olhar para o coletivo, assim, né? Para a instituição como um todo. Então, a gente escuta muitas vezes, essa turma, a gente tem uma turma problema. Não é bem a turma que é um problema, né? Assim, são relações, crianças e adolescentes estão num processo aí de aprendizagem, de autorregulação, de desenvolvimento da autonomia moral. Então, eles precisam de um cuidado em relação a isso. A gente precisa permitir, veja, não é permitir o conflito, mas é usar o conflito como uma oportunidade para permitir a aprendizagem, né? Então, aconteceu o conflito, a gente não vai ignorar, a gente vai olhar para o conflito e ajudá-los, nós vamos mediar, né? Então, a gente vai ajudá-los a resolver aquele problema. Dessa forma, a gente está promovendo uma certa autonomia, né? Então, olhar para essas situações de forma coletiva. Então, temos uma turma aqui. Então, quais são as características dessa turma? Quais são os principais problemas? Onde é que a gente pode entrar? Não o psicólogo fazendo tudo, mas o psicólogo discutindo com
turma de professores, com essa equipe, o que a gente pode fazer para, de fato, promover a autonomia e cuidar dessas relações, né? É sempre no âmbito do cuidado, né? Tanto quando são situações perturbadoras, né, problemas de convivência de ordem perturbadora, quanto mesmo na violência, porque vamos pensar que a vítima de uma situação de violência precisa de cuidados, mas o autor também precisa, né? Então não dá pra gente olhar sempre, não, vamos proteger a vítima, vamos cuidar disso, né? Precisamos, mas a gente também precisa cuidar desse daqui, porque ali também tem um sofrimento. E é difícil olhar para o sofrimento daquele que causa sofrimento, mas ali existe um sofrimento também. A gente tem uma dificuldade social, né, de saber diferenciar, né, esses dois polos, né? E para a gente fechar de fato, fale para a gente com suas palavras mesmo, para quem está começando agora no curso de psicologia, o que é um psicólogo, como você já mesmo disse, e quais são os caminhos para quem quer seguir essa área de psicologia escolar? Com as minhas palavras. Para mim, o psicólogo é aquele profissional que vai buscar humanizar as relações. Então, né, olhar para o outro de uma forma humana, dentro das suas limitações, das suas dificuldades, das suas habilidades e acolher, né, os sofrimentos, as angústias, enfim, tudo que esse ser pode estar vivenciando, mas também buscando humanizar as relações, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito individualista, em que as pessoas olham muito para si, mas a gente não vive sem o outro, né? Então, é um profissional que vai olhar para essa relação de forma mais humanizada. E para quem está começando, acho que precisa aproveitar tudo que o curso oferece, assim, né? Em termos de conhecer, de estudar, de conhecer não só as abordagens, mas os campos, né, que a psicologia oferece, porque a gente tem muito campo de atuação, muito campo de trabalho, então a gente entra muitas vezes conhecendo ou pensando muito na clínica, né, porque é o campo mais difundido, mas a gente tem uma vasta, tem muitas possibilidades de atuação, então acho que é importante conhecer o máximo que puder, para poder também ver com que se identifica mais, né? Tá certo. A gente não falou nada para ela, gente, mas a nossa intenção é que ela volte aqui para gravar mais temas específicos com a gente. Para você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Spotify, queremos agradecer a sua visibilidade e a sua audição para o nosso podcast, para o nosso projeto. E agradecer a professora Thalita. Eu que agradeço o convite. Se você quiser saber mais sobre essa queridíssima professora, vamos deixar no link da descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, uma das redes sociais dela, se ela assim o permitir, para que você possa saber o quão bom é essa profissional. Professora, muito obrigado. Obrigado. E é isso aí, gente. Acabou o nosso episódio de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.